Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Bom, fiquei afastado um pouco, né? A gente não teve episódios novos por causa da Covid que eu peguei, como eu tinha dito, mas graças a Deus tá tudo bem, não tô com sequela nenhuma, né? A voz tá indo e voltando um pouquinho, ficando um pouquinho rouca, mas acredito que em breve já vai estar 100% a voz, tranquilo? Mas é só isso, né? Já não estou transmitindo mais, tá tudo tranquilo. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre passado, mas mais especificamente sobre as nossas lembranças, as memórias, né? De relação àquilo que a gente já fez. Então, bora lá então, bora começar. A gente confessa, né? Pede perdão para Deus, Ele nos perdoa, a gente sabe disso, né? Deus, Ele sempre nos perdoa. O que acontece quando a gente é perdoado? O nosso pecado, ele é apagado mesmo, apagado. Deus, Ele apaga o nosso pecado, não? Ou seja, perdoado, acabou. Aquilo que foi perdoado, está perdoado. Então, Ele não está lembrando desse pecado, eu não considero mais esse pecado. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente guarda isso dentro do nosso coração, né? Nossa mente, né? A gente pode lembrar das situações e até mesmo as outras pessoas à nossa volta. E o inimigo também. Às vezes a gente pode acabar até esquecendo de que do mesmo jeito que Deus real, o inimigo de Deus também é real. O inimigo que é o demônio, né? Ou o diabo, que é o outro jeito de falar o nome dele. Tem vários outros nomes, né? Ele é real, ele existe de verdade. Mas ele se trata do campo, ele é do campo espiritual, ou seja, não é uma matéria, algo físico que a gente toca, mas sim algo do campo espiritual, algo que a gente pode sentir, algo que tem ligação também com a nossa mente, né? E é isso, não está nesse universo tocável, né? Diferente de Jesus Cristo, que passou, né? Através do momento que ele nasceu, ele deixou de apenas viver, só apenas se apresentar no espiritual, mas também se apresentou como carne, do sangue, né? Como pessoa, gente que pode ser tocado, que pode ser sentido, né? E aí, o que acontece? O inimigo, ele pode usar dos nossos erros do passado, começar a tentar cutucar a gente de certa forma, né? A recordarmos dessas memórias dos nossos pecados passados que Jesus mesmo já perdoou, que Deus já perdoou, e acabar dessa forma tentando fazer com que a gente fique com remorso, fique remoendo aquele passado e nos travando. E isso pode acabar levando a gente a pensar que Deus não nos perdoou, começar a se condenar por aquilo que Deus já perdoou a gente e começar a deixar que isso trave a nossa vida. E travando a nossa vida, a gente vai se afastando de Deus. Deus vai chamando a gente, começa a endurecer o nosso coração, deixar os nossos ouvidos sujos e não conseguir escutar mais a voz de Deus, não reconhecer que Deus está com a gente ali, perto da gente, né, perdoando a gente. E nesse sentido, acabar deixando esse mal dominar nossa vida, né? E aí depois também afetar os nossos comportamentos, nosso jeito de agir. Porque aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente fala é daquilo que o coração está cheio, né? Então, se a gente estiver cheio de rancor, isso vai acabar se manifestando, vai se expressar também. A gente vai acabar demonstrando isso para as outras pessoas com quem a gente convive.
e nas nossas ações mesmo, né? No nosso dia a dia. Se a gente está aflito no nosso coração, a gente vai acabar ficando aflito e podendo até falar coisas que não deve ou agredir, ferir as outras pessoas, né? Sem perceber. A nossa inconstância ou nosso estresse interno, né? De ficar, nossa, mas eu não podia ter feito aquilo, nossa, eu sou uma pessoa horrível e por aí vai. E nesse conflito, e às vezes até mesmo ficar num conflito interno e nesse conflito acabar provocando raiva no nosso coração, tendo raiva da gente mesmo e estourar, ou machucando as outras pessoas com essa raiva, ou descontando na gente mesmo, né? Se ferindo até mesmo fisicamente, conscientemente, ou seja, sabendo disso, tendo noção disso, e até mesmo querendo fazer isso, se ferir, como forma de se condenar, se colocar em situações de ruins, né? Que podem fazer mal pra gente, como forma de punição. E até mesmo quando vier situações de graça, coisas boas na nossa vida, Deus permitir coisas boas acontecerem, a gente poder até, como forma de se punir, procurar simplesmente não aceitar aquilo ou fazer alguma coisa para aquilo dar errado. Fazendo isso, né? Sabendo mesmo que realmente eu estou fazendo isso para me fazer mal, ou simplesmente fazendo isso aos poucos, não conscientemente, né? Inconscientemente, deixando a gente agir no piloto automático e fazer as coisas. Mas aí como é que isso acontece, né? A gente pode simplesmente, né? Tem ali, aparece uma oportunidade, sei lá, de emprego, e a gente tem condição de fazer aquilo. A gente tem que preencher, tem um currículo, a gente tem um currículo bom, às vezes pode ser que tenha estudado muito bem, ter as habilidades que não são necessárias para aquele trabalho, e acabar vai lá, se matricula, mas depois eles pedem um documento que precisa de entregar, o currículo, alguma coisa assim, e acaba deixando de lado, até esquece daquilo. E isso é um jeito que a gente acaba fazendo mal para si mesmo, entendeu? Como até podendo fazer isso de forma de punição pra gente, sem a gente perceber, sem a gente ter consciência. E aí acontece que isso foi lá atrás gerado talvez pelo pensamento que a gente foi remoendo de um pecado que Deus já nos perdoou e o inimigo só cutucou a gente. E a gente deu abertura, né? E alimentou aquele pensamento. E assim a gente vai acabar se ferindo mais, afundando mais ainda no pecado, porque começa a duvidar mesmo da misericórdia de Deus, de que Deus perdoa. E podendo até mesmo às vezes pensar, Deus é mau, Deus está me fazendo mal. Ele está me punindo, porque eu fiz tanta maldade, sou uma pessoa ruim, horrível. Eu mereço mesmo todo mal cair sobre mim. E esses pensamentos, mais uma vez, são provocados pelo inimigo e a gente vai alimentando. E a gente vai se fazendo mal, se ferindo. Aí a gente peca contra Deus, peca contra a gente, porque a gente está se fazendo mal, e pode pecar contra as outras pessoas, porque a gente pode machucar as outras pessoas. A gente se fere as outras pessoas e fere o coração de Deus, porque Deus, ele sofre quando a gente sofre. Quando a gente nega o amor dele, a gente machuca ele, a gente comete pecado contra ele. E quando a gente se machuca, a gente também fere o coração dele, porque nosso corpo é dom dele, é graça dele, é sustentado por ele, ou seja, pertence a ele. Nossa vida pertence a Deus. Mas a gente pode renovar essa entrega, né? Essa confiança na mão dele. Ou não, é escolha nossa, né? Mas ele sofre quando a gente faz escolhas que nos fazem sofrer, nos fazem mal. Ele sofre junto com a gente. E a gente não pode esquecer que Deus é misericordioso. Jesus Cristo mesmo disse:
quando os discípulos pediram para ele: Mestre, mostra-nos o Pai. Como se fosse pedindo: Senhor, nos mostra Deus, já que o Senhor já conheceu Deus, já viu Deus, mostra quem Ele é, como é que Ele é, mostra-nos o Pai. E Jesus falou: tem tanto tempo que eu vivo com vocês não perceberam? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem crê no Filho, crê no Pai. Isso foi em outro momento ele falou isso. Ou seja, se a gente vê Jesus, vê as ações de Jesus, a gente vê as ações de Deus, vê quem Deus é através de Jesus Cristo. Lendo os evangelhos, refletindo sobre eles, a gente vê quem é Deus com profundidade. No Antigo Testamento, a gente pode acabar até, se ficar só no Antigo Testamento, pensando: pô, Deus é mau, porque tanto sofrimento, né, que o povo judeu sofreu, né, por causa dos seus erros também, né, de as escolhas erradas que fizeram, Deus amando, cuidando, depois toda hora tentando resgatar esse povo, e eles se perdendo, acabando levando até mesmo, né, a serem escravizados diversas vezes. E vamos dizer que isso é culpa de Deus, Deus escolheu isso e por aí vai. Mas o próprio Senhor mesmo tinha dito, né, lá quando Noé tinha passado pelo dilúvio, ele mesmo tinha dito que nunca mais ia deixar algo daquela forma, aquilo acontecer novamente na terra. Ele não ia fazer aquilo de novo. Ou seja, tudo aquilo de mal que acontece no mundo é consequência do pecado. Meu pecado, seu pecado, pecado dos nossos antepassados, nossos pais, pecado de Adão e Eva. É consequência do pecado e tentação do inimigo, né? E assim leva a consequência do pecado. Mas tem a parte nossa, que é a nossa responsabilidade, porque a gente pode controlar, a gente pode melhorar e a gente pode não mais deixar o pecado nos dominar e a gente não cometer mais pecado. É possível. Isso é santidade. Isso é possível. E a nossa vida aqui na Terra, depois que a gente se converte, é a busca pela santidade, ou seja, busca pela perfeição, por não pecar mais, não ferir mais o coração dos nossos irmãos, nosso coração e o coração de Deus. Procurar ser como Deus e apresentar Deus aos nossos irmãos através da nossa ação, dos nossos gestos, do nosso jeito de viver. Quando as pessoas veem a gente, verem Jesus e verem Deus, do mesmo jeito que Jesus fez. Porque onde Jesus caminhava, era Deus que caminhava no meio do povo. Onde Jesus curava, era Deus que curava. Onde Jesus falava, era Deus quem falava. No Antigo Testamento, através dos profetas, Deus falava assim. Mas com a vinda do Espírito Santo, depois a vinda definitiva do Espírito Santo ao ponto dele permanecer conosco, e com toda a população que é batizada, Deus ele age com muito mais força, né? Ele tem muitas pessoas através das quais ele age. E sim, é nesse gesto humano, né? Através da nossa humanidade que Deus ele também se revela. Por quê? Tem muitas pessoas que não vão acreditar vendo milagres grandiosos, acreditar do jeito certo. Porque uns vão ver as curas e vão querer buscar a Deus só por causa da cura. Outros vão ver os prodígios, assim, os sinais grandiosos, e vão ficar com medo de Deus. Medo, não procurar Deus por amor, mas ficar com medo. Medo dele fazer alguma coisa que possa alguma coisa contra a gente, porque a gente está fazendo coisa errada. E Deus ele não quer que a gente procure ele por medo, mas sim por amor. Jesus Cristo, por exemplo, ele não botava medo nas pessoas. Ele simplesmente amava. Ele corrigia, sim. Tinha vezes que ele era duro, sim. Era firme na palavra. Ao ponto até mesmo dele fazer aquele chicote, ir no templo e falar com as pessoas, brigar com elas, que ali era casa de oração e não comércio. Porque eles estavam colocando
ali como lugar para vender as coisas, em vez de procurar a Deus, ser um lugar para Deus. E ele falava com palavras duras com as pessoas, mostrando os erros que as pessoas cometiam. Mas isso também é gesto de amor. É diferente de uma pessoa simplesmente, por não concordar com os pensamentos dos outros, ir lá e tentar bater na pessoa até a pessoa mudar de ideia. Resolver na marra, no soco ou de outras formas. Isso não é Deus. O Deus que nós cristãos acreditamos é um Deus diferente. O Deus que Jesus Cristo nos apresentou é um Deus diferente disso. O que acontece é que às vezes a gente não entende ou não falta conhecimento, né? Falta conhecimento sobre como que Deus age. Falta a gente ler a palavra, escutar sobre Jesus e vivenciar aquilo que Ele nos ensinou. Porque às vezes, onde a gente vive, faltam os exemplos, né? Pessoas que se abrem para Deus agir através delas. E assim, vendo elas, ver as pessoas reconhecerem quão real é o jeito que Deus ensina para a gente viver. Aquilo que Ele nos orienta a fazer. Quão real e quão possível é a santidade. E nosso passado, quando a gente acaba recordando e deixando os nossos erros, né, meio que nos dominarem, aquilo que a gente já foi perdoado, que Deus já perdoou, já absolveu, a gente foi lá, confessou, não cometeu ele novamente. Esses erros que já estão perdoados, quando eles nos tomam, a gente deixa isso acontecer e alimenta aquilo, a gente só está se fazendo mal. Mas o que a gente tem que fazer com isso? O que acontece é fugir da tentação. Primeiro passo. E como a gente foge da tentação? Quando a gente percebe que está sendo tentado, isso tem até descrito, né, no livro Imitação de Cristo, que é muito bom, eu recomendo. Alguns trechos, né, onde ele fala que quando vier a tentação, a gente tem que fugir dela, procurar de cara, rapidamente, pedir a Deus a força para fugir delas. E o que acontece? A gente é humano, a gente pode cair, e a gente às vezes vai cair mesmo de início. Vai vir a tentação e quando a gente vai perceber é quando a gente já caiu no pecado. Mas se a gente começar a se esforçar, a ficar atento, e toda vez que a gente tentar, que a gente cai no pecado, prestar atenção, peraí, o que me fez cair no pecado? E a gente vai começar a reconhecer quais são os sinais das tentações que estão acontecendo com a gente, para a gente não cair. E aí a gente vai conseguir arrumar um jeito de fugir. E pedir a Deus a força, a graça da luz e iluminação para entender, conhecer isso. A graça de conseguir superar esses erros, essas tentações, força para fugir delas. E aí sim a gente vai conseguir melhorar, né? E acontece que as tentações não são as mesmas tentações que atingem todas as pessoas. Cada pessoa tem sua própria fraqueza. Acontece que o inimigo ele vai tentar a gente de todas as formas. Mas tem hora que ele acerta a fraqueza, né? A nossa fraqueza, que é aquilo que talvez seja a nossa concupiscência. Ele atinge a nossa fraqueza, aquilo que a gente reconhece. Que é a nossa fraqueza, às vezes a gente nem conhece, na verdade, né? Sei lá, por exemplo, se a nossa fraqueza é simplesmente quando a gente fica em pressão, fica com muito trabalho, muito atarefado, a gente fica muito nervoso. E quando a gente fica muito nervoso, a gente estressa e fala palavrão, briga com as pessoas, né? Estoura com as pessoas, seja por palavras, né? Palavras duras, ríspidas, seja palavrão xingando a pessoa mesmo, as outras pessoas, ou até mesmo estourando na gente mesmo, batendo na gente, né? É uma tentação. Tentar fazer com que a pessoa se acumule muitos trabalhos para ela se fazer mal, ficar doente, por aí, e ficar nervosa, por aí vai.
Ou às vezes o nosso pecado é a pornografia. O nosso pecado é contra a castidade. E aí vai sendo várias situações e ele vai descobrindo onde que é a nossa fraqueza. E aí vai atingindo ali, botando o dedo na nossa ferida. E aí a gente vai sofrendo cada vez mais, vai deixando o pecado nos dominar e caindo cada vez mais, né? E até mesmo nas nossas lembranças, às vezes as lembranças dos erros que a gente cometeu no passado, ele vai lá, mete o dedo ali, porque aquilo não está exatamente vencido de tudo, né? Porque a gente às vezes não se perdoou, não falou consigo mesmo, então esse pecado já foi perdoado. E aí acaba caindo no erro. E certa vez eu fui confessar, e eu acho que eu já até comentei com vocês aqui, o meu ex-pároco, né, que agora é bispo, como eu tinha até dito em alguns podcasts para trás aí, que ele foi ordenado bispo e saiu daqui, né, foi para outra diocese, né, onde que ele agora está atuando. Ele mesmo tinha dito para mim no confessionário, porque eu tinha falado que eu tinha caído no mesmo pecado várias vezes, e foi reincidente, o mesmo pecado, eu confessei até com ele várias vezes os mesmos pecados. E falei com ele que tinha vezes que eu lembrava dos meus erros que eu fiz lá atrás e já tinha pedido perdão. E eu não caí nesse erro novamente. E ele falou assim, toda vez que você lembrar disso, e vier talvez até aquele sentimento ruim, ele falou assim, fala assim, Deus seja louvado, porque esse pecado já foi perdoado. E vai repetindo isso. E o interessante é que o louvor é uma das armas que podem ser usadas contra o inimigo. Mas tipo assim, não é direto para usar contra ele. Porque a gente não vai atacar ele de frente. Não. É Deus que vai fazer toda a obra. Porque é Deus, dele o poder. E a gente não tem força nenhuma. A gente só vai cair mais. Quando a gente louva a Deus de coração sincero, ou até mesmo às vezes não tendo coração sincero, mas começando a alimentar isso, procurar sinceridade, começar a louvar Ele com sinceridade no caminho. O louvor quando chega ao coração de Deus e Ele vai limpando à nossa volta tudo aquilo de sentimento ruim, daquelas situações ruins. Mesmo que seja ao pouco, lentamente, às vezes a gente se abrindo no louvor, o Espírito Santo vai agindo dentro da gente, o Espírito Santo sendo fogo, sendo luz. Essa luz vai crescendo e vai apagando todas as trevas, vai apagando todos esses sentimentos ruins, ou seja, o inimigo vai começar a fugir. Porque ele tem raiva do louvor e tem medo de Deus. Deus, ele vai cuidando da gente. Porque o louvor é uma obra boa. E toda obra boa, como diz São Francisco de Assis, é fruto do Espírito Santo. Se a gente louva, não é só a gente que está louvando. É o Espírito Santo dentro da gente que está nos ajudando a louvar. E nos levando para junto de Deus. Porque se fosse pelas nossas próprias pernas, sozinhos, a gente não chegaria até Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que assim como uma mão que entra dentro d'água para tirar algo que está lá no fundo da água e levanta, assim é Deus. O Espírito Santo é como se fosse a mão de Deus dentro da gente, essa força dentro da gente que nos empurra para cima e faz com que a gente chegue mais perto dele. É como se fosse essa mão levantando para cima e chegando mais perto dos olhos para ver, mais perto do rosto. Então, é assim. Louvemos a Deus. Tentemos enxergar todas as graças que Deus nos deu em nossas vidas e agradeçamos a Ele. Façamos isso mais ainda do que remoer os nossos pecados. E se a gente cometeu o pecado, confessar sim é necessário. Mas depois que foi perdoado, louve a Deus pelo perdão, por Ele ter perdoado você, porque Ele te deu uma vida nova.
toda vez que a gente confessa, é como se fosse uma nova ressurreição. Porque a nossa vida vai sendo limpa, né? Os nossos pecados passados já acabou. Uma folha nova, uma vida nova. E aí, se a gente deixar Deus nos agindo em nós, a gente vai ficando cada vez mais perto dele. E é isso. Por hoje, é isso que eu queria partilhar com vocês. E a gente se encontra futuramente, né, no próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês. É isso aí, gente. Obrigadão. Tchau.